E aí, eu sou o Bergs, esse é o Bergs Podcast, voltando, né, depois de um longo e tenebroso inverno, voltando a gravar para falar com vocês que estão me escutando, que estão me assistindo. Ah, bem, primeiro, por que eu fiquei tanto tempo sem gravar nada, sem postar nada? Porque simplesmente não deu, não deu. Nos últimos meses, passamos por algumas turbulências aqui em casa e primeiro Covid, todo mundo com Covid, ah, bem, menos a Anne, a Carla que ficou quase 28 dias no hospital, quase 17 na UTI, e não deu. Fui deixando e realmente não deu, né? Não foi descaso, gosto de fazer isso, faço o podcast porque eu gosto, realmente é uma coisa que me faz bem e ajuda algumas poucas pessoas, mas ajuda, então é uma coisa bacana. Ah, como eu disse, tivemos muitas turbulências em casa e inclusive teve uma pequena turbulência chamada Maria Beatriz, que chegou faz mais ou menos um mês para nós, né? Quem acompanha um pouquinho sabe que nós estamos no processo de adoção faz 3 anos e há um mês atrás Maria Beatriz chegou para a nossa família com 1 ano e 3 meses. E ela é um pequeno tornado, é um pequeno furacãozinho. Menininha esperta, menininha inteligente, linda, fofa, cheia de energia e que não para um minuto, né? E dentro dessa turbulência toda, eu queria falar um pouquinho também sobre, putz, como que é a vida, né? Como que é a paternidade, esse sobe e desce de emoções, é um negócio complicado pra caramba, é um negócio difícil às vezes de lidar, né? E eu já lidava esses meses atrás com a questão da adolescência das meninas, né? Da Sofia e da Anne, que tem sido um desafio, porque chega uma fase que parece que elas não querem mais o contato, não querem mais estar com você, não querem mais conversar contigo. E comecei a ficar bem angustiado com isso, né? E aí veio a Maria Beatriz. Falei, uau, tipo, né? Vou ter um chorozinho de novo. E cara, Maria Beatriz não é muito chegado, não. Não é muito chegado, pelo menos na minha fuça, não. Ela, infelizmente, ela veio sem saber o que é carinho, sem saber o que é ter uma pessoa disposta a se dar por ela. E tem sido um desafio para a família, né? Graças a Deus com as meninas, né? Com a mamãe ela se deu, foi super tranquilo, tem sido bem mais fácil. Comigo agora é que ela está começando a vir, às vezes pedir colo, mas aquela coisa de ah, é, vou ter um chorozinho de novo. Eu sou meio babão mesmo e tenho vontade, gosto do xodózinho ali, mas infelizmente não é assim que funcionam as coisas, né? Na paternidade não é dessa forma. Caridade tem os seus desafios, e desafios diferentes. Como eu disse, outras vezes eu tive problemas em conseguir seguir essas idades, esses desafios da idade que elas estão passando. Muitas vezes foi complicado para eu entender, para eu conseguir me portar da maneira correta para aquela idade que elas estão, né, estão passando literalmente. E agora com esse desafio de ter as duas adolescentes mais um bebê, né, um bebezão em casa, tem sido realmente desafiador para mim. Tem sido, às vezes eu acho que eu perdi muito a mão em relação à paternidade de crianças menores, né? Porque tem hora que a paciência vai no limite, chega aqui, e aí tento respirar, colocar a cabeça no lugar, mas às vezes eu tenho que simplesmente falar. Teve já um dia aqui em casa que eu falei, mãe, ó, pega aqui porque eu não tô dando conta, né?
né? Não sou perfeito. Oxalá fosse perfeito. Não sou nada perfeito. E tem sido realmente um sobe e desce de emoção ferrado. Eu que tenho lutado contra né, a TAG, me vi entrando em uma situação de depressão de novo, porque as coisas às vezes não caminham, parece que não se encaixam. E aí os pensamentos vêm, viu só, esse negócio de adoção é complicado mentalmente, né? Ela não vai te aceitar. Coisas ridículas, mas a depressão funciona dessa forma. Graças a Deus, a ansiedade tem sido controlada. Por outro lado, a depressão parece que ela vem tomando novas formas, tentando trazer novos pensamentos negativos e, bem, paciência. Vamos andando e caminhando um passinho de cada vez, né? Tem sido realmente turbulento para mim, para todos aqui em casa, mas para mim tem sido, essa última semana, por exemplo, tem sido bem, bem difícil. Bem difícil. Tem sido difícil lidar com as correrias, essas reviravoltas com a Maria, com as meninas, né? Agora com suas descobertas, a Sophie universitária, a Anne com esse ensino à distância do governo estadual que não funciona, não vejo funcionabilidade, não vejo mais paciência, as descobertas delas como pessoas, então tem sido um sobe e desce danado, né? E é isso. Eu sei que às vezes é complicado de lidar, tem sido complicado de lidar para mim com essas situações todas, porém é uma questão que é fato. Ter paciência, respirar fundo, às vezes ficar recluso mesmo, para colocar a cachola no lugar, né? Colocar as angústias, as emoções no lugar e poder centrar um pouquinho, né? Centrar um pouquinho para não perder o controle. Sim, pais perdem o controle, mães perdem o controle, sendo pais biológicos ou via da adoção, perdem. Às vezes é muito difícil. As emoções não são, né, não dá para você controlar, organizar elas direitinho. As coisas vão vindo e conforme vem você tem que aprender a gerenciar, fica tranquilo. Por exemplo, as minhas angústias com a Maria, essa questão de querer poder pegar no colo e de abraçar, de amassar, aquela coisa toda. Poxa, ontem e hoje eu tive isso, o que eu não tive em um mês, eu tive em 2 dias, que foi fantástico. Ou seja, tem que esperar o momento certo, né? Tem que esperar a hora certa. A angústia que eu tinha das mais velhas, de que elas estavam tão distantes, me deixando de lado, que eu achava, poxa, estou sendo colocado de lado, essa coisa toda. Bem, aos pouquinhos, essa última semana, elas começaram a voltar a me procurar para vários assuntos e, poxa, né, me senti pai de novo, por assim dizer, né? Me senti incluído de novo na vidinha delas e tem sido bacana nesse sentido. Então, paciência. Cada coisa no seu tempo, um passo de cada vez, sem desespero. O desespero não ajuda, ele atrapalha e atrapalha pra caramba. Sim, esse é um vídeo, né, um podcast de retorno. E eu quero mudar um pouquinho o tom das nossas conversas desse podcast, né? Um colega outro dia falou, pô, Berg, você nem parece você quando fala no podcast, porque você tá tão austero, né? Ele não falou austero, mas falou, é tão sério, fala tão assim. Soninho, gente, desculpa, são quase 11 horas da noite e eu resolvi gravar só agora. E eu fiquei pensando, falei, pô, mas eu não sou austero, não sou todo certinho, não sou
de português tão rebuscado assim como ele falou. Então alguma coisa está errada, porque o podcast, se eu for encarnar um personagem, não sou eu. E aí sai do que eu sempre planejei para o podcast, de ser eu falando, de ser eu comentando sobre as minhas experiências, sobre as minhas visões, e não um personagem que eu montei. Não um Berg todo correto, todo cheio de saber e todo, né, sei lá, expressivo. Não, eu sou o que sou e não vou mudar isso. Então, talvez esse podcast ainda saia um pouquinho assim, nessa linha muito, né, certinha, mas a tendência é que a gente tenha seja um pouquinho mais leve. Não quero que tenha esse tom sério. Se eu tenho tomado essa linha, tenho que repensar um pouquinho e mudar um pouquinho, né? Então, alguns colegas vão estar assistindo e me dando os toques aí. Então, você, se de repente fala, pô, Berk, você não está aparecendo você, por favor, manda e-mail, manda mensagem, né? E me procura, porque eu não quero ser artificial, não quero ser um personagem, eu quero me manter sendo eu mesmo. Bem, para o retorno, paro por aqui. Um beijão grandão para vocês, um abração fortão e tchau, tchau.